Olá pessoal, seja muito bem-vindo no Ouse Se Conhecer, um canal para você, assim como para mim, é completamente apaixonada por astrologia. Eu sou Aida Pedrosa e hoje nós vamos explorar a pauta kármica de Saturno nos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Vem comigo! Aonde Saturno cai por signo, vai indicar quais as características que você veio desenvolver nessa vida e que precisa estudar, se formar e amadurecer para passar para um próximo estágio. No primeiro estágio de vida, normalmente na adolescência, nós sentimos esse traço pessoal como sendo uma falta, como sendo um incômodo, um desafio mesmo, um ponto fraco e que traz a sensação de inferioridade, de impotência e de incapacidade e que por conta disso mesmo a gente vai buscar curar essas feridas. Senão a vida te coloca, a vida te envia situações, viver este sinal, cair a ficha e você decidir então se dedicar a essa dificuldade. De qualquer maneira, a pessoa vai pela dor ou vai pelo amor, mas ela vai evoluir de qualquer jeito. Então, aí quando você realiza esse desenvolvimento saturnino, através mesmo do autoconhecimento, com disciplina, com perseverança, esse ponto fraco, ele se torna um ponto forte, ele se torna um poder pessoal e isso costuma vir junto com a maturidade emocional, a maturidade espiritual e a expansão da consciência, tá certo? Então, para começar, quando Saturno está no signo de Câncer, olha, quando Saturno se aloja no signo de Câncer, em astrologia nós dizemos que este planeta está em exílio. Por quê? Porque Câncer é o signo oposto a Capricórnio, que é o signo regido por Saturno. Então, Saturno em Câncer, ele não está bem localizado, ele não se sente bem, ele não se sente em casa. Olha, ele está exilado. Então, é uma coisa difícil para esse Saturno, tá certo? Por quê? Porque Saturno, ele pede estrutura, ele é objetivo, ele é prático, ele materializa tudo, ele concretiza tudo que ele toca, trabalha tudo na vida dele. E Câncer é um signo oposto a isso tudo, porque ele é regido pela Lua, regido pelas 4 fases da Lua, ele é extremamente emotivo, extremamente afetivo, né? Câncer, ele tem um anseio muito grande da união das pessoas. Ele estabelece vínculos com as pessoas para que ele possa cuidar, nutrir, para que ele possa ter intimidade, para que ele possa se sentir pertencendo a um grupo. Então, família para canceriano é tudo na vida dele. Então, Câncer, para quem tem Saturno em Câncer, todos esses assuntos vão ser desafiadores para ele, tá certo? São assuntos que ele veio estudar, que ele veio se formar, que ele veio amadurecer. Então, Saturno em Câncer, a pessoa se fica assim, durona, a emoção fica travada, fica rígida, fica engessada. E a pessoa tem mesmo medo de expressar aquilo que ela sente, de expressar a própria vulnerabilidade e de demonstrar que, na verdade, precisa do outro, tá certo? Então, Câncer, Saturno em Câncer, gosta muito mais de apoiar e de prover as pessoas, porque ela tem muita dificuldade de pedir apoio ou de ser provida pelas pessoas. E isso aí, então, gera uma máscara de autossuficiência emocional muito grande. E aí, o trabalho aqui é fazer as pazes, é se harmonizar com essa fragilidade emocional e aprender a pedir colo, a mostrar que na verdade precisa de ajuda, mostrar que é uma pessoa sensível. Esse é o grande desafio de Saturno em Câncer. E é bem difícil para essa pessoa mostrar a fragilidade dela. Mas, gente, é só assim que essa pessoa vai conquistar, então, a maturidade
emocional dela, não tem jeito. Ela tem que fazer o trabalho, alguma hora vai cair a ficha, tá certo? Saturno em Escorpião. Gente, o sinal mais difícil de todos. Saturno em Escorpião, ele faz essa pessoa viver todas as coisas fortes da vida, todas as coisas pesadas da vida. Escorpião é um signo da mudança, da transformação, do oculto, de tudo aquilo que está enterrado, dos segredos, dos mistérios e daquele controle emocional. Tá certo? Os regentes de Escorpião, que eu considero como regente, é Marte, o nodo sul, que é a cauda do dragão, e o elemento água. São 3 regentes poderosíssimos de Escorpião. Então, Marte é o deus da guerra, é o deus da ação rápida. Ele transforma numa rapidez impressionante. E o nodo sul, que é a cauda do dragão, é um ponto no mapa astrológico kármico onde a gente se afasta. E é também o ponto da espiritualidade. E a água, o elemento água, está lá relacionado aos relacionamentos. Mas não é um relacionamento como acontece nos signos de ar, que é um relacionamento intelectual, no nível das ideias. Não. Aqui em Escorpião, são relacionamentos extremamente emocionais, tá certo? Então, desse jeito, Escorpião, regido por Marte, pelo nodo sul, que é a cauda do dragão, e pelo elemento água, essa pessoa vai querer as mudanças rápidas na vida dela. É aquela pessoa que chega em casa, muda, troca os móveis, arruma, joga tudo fora. Ela quer as mudanças rápidas. É uma pessoa também que se afasta demais da espiritualidade. É aquela pessoa que ela até escaneia com profundidade esses assuntos, mas ele se afasta como se isso não fizesse parte dele. E também, com relação aos relacionamentos, esses relacionamentos precisam abalar as estruturas, tá certo? Então, são relações intensas, profundas, verdadeiras, apaixonantes, sem medo, sem controle, né? No tipo 8 ou 80. Então, forte, né? Escorpião, ele gosta dos temas de vida, morte, de sexo, de mistério, de oculto. Quando Saturno está em Escorpião, essa pessoa não vai gostar desses assuntos. Ela vai viver intensamente e muito próximo a ela esses assuntos. Mas da forma como Saturno gosta, de forma lenta, de forma focada, muito próximo da vida dela. Então, Saturno em Escorpião vai fazer com que essa pessoa não controle nada na vida. Ela precisa compreender que ela não tem controle sobre nada na vida. E todos esses assuntos, então, são desafiadores para Saturno em Escorpião. Então, geralmente, na primeira infância e na adolescência, na primeira fase de vida, a pessoa vivencia muitos medos, vivencia situações onde gera muito nervoso na vida dela. Ela se torna uma pessoa extremamente nervosa e com muitos problemas familiares, tá certo? Problemas fortes, problemas pesados, como, por exemplo, mortes, familiar que mata familiar, separações com litígio, com fuga, com morte, surtos psicóticos entre os familiares, internações involuntárias, aquelas que acontecem na marra, na força, tudo isso é assunto de Escorpião, Saturno em Escorpião. Abuso sexual na infância, clero familiar com envolvimento de escândalo sexual. Então são segredos, gente, cabeludos de família. E Saturno Escorpião traz toda essa sujeira à tona para a pessoa, para bem perto da pessoa, para ela aprender que ela não controla nada.
Esse é o trabalho kármico dela nesta vida, não controlar nada. E aí a pessoa passa, né, Saturno em Escorpião, ela passa a não querer ver nada sobre isso. Ela não tem estômago, é muita coisa difícil que acontece no seu entorno. E aí a pessoa se torna muito desconfiada, muito reservada, a pessoa se torna antissocial, ela não consegue, ela tem dificuldades de se abrir e aí ela vai se afastando cada vez mais da vida. E aí o que acontece? A pessoa, como ela quer um ambiente controlável, porque tudo que está fora dela é incontrolável, as coisas acontecem de uma forma que ela não tem controle, ela se volta para ela mesma, ela se volta para um ostracismo tão grande, buscando esse ambiente controlável, e ela, na verdade, encontra. O nosso interior é a única coisa que a gente consegue controlar. Mas nessa busca, o que ela faz? Ela tenta manter, então, aquele equilíbrio emocional e a sanidade dela, tá certo? E aí o que acontece? Vem a tristeza, vem a depressão, surge, né, aquela semente de suicídio. A pessoa pode adoecer nas articulações, porque a pessoa não vai para a vida. A pessoa pode adoecer relacionado ao coração, porque está ligado com essas tristezas. E aí, gente, qual que é o trabalho aqui de Saturno em Escorpião, que é um dos sinais mais difíceis que eu já encontrei na astrologia? A lição de Saturno em Escorpião é a pessoa buscar um nodo norte dela, que é a cabeça do dragão, que é um ponto muito kármico no mapa, mas ela veio para trabalhar isso. E o que significa buscar, então, a cabeça do dragão, que é o nó do norte? É expandir a mentalidade dela, tá certo? Para quê? Para ela compreender os mistérios da vida, compreender que ela não controla nada, o universo não é controlável. E aí ela também precisa, de fato, ir exercitando a espiritualidade dela, desenvolver e colocar a serviço do mundo esta mediunidade que ela tem, que é muito grande, e aí com isso ela vai sim lidando com a aceitação, com mais tranquilidade, todas essas tragédias, esses traumas, esses caos que é a vida. A vida é isso, gente, a vida isso é natural na vida. Mas para Saturno em Escorpião, ela precisa aprender a lidar com tudo isso de uma forma mais madura. A segunda lição de Saturno em Escorpião é sair para a vida, é ousar mais, sem ter medo de ser feliz, tá certo? E aí a pessoa vai ficando mais séria, mais cuidadosa, mais criteriosa na investigação desses assuntos espirituais, e ela vai desenvolvendo essa mediunidade latente fortíssima que ela tem, e aí ela consegue ir além do ego dela. Aí ela consegue vencer os medos, ela consegue vencer o nervoso, e aí ela se torna uma pessoa o quê? De emoção sólida, uma pessoa centrada, uma pessoa forte no sentido de conseguir enxergar esse caos da vida. E aí esse ponto fraco, gente, se torna um ponto forte da personalidade dessa pessoa que tem Saturno em Escorpião, tá certo? Agora Saturno em Peixes, que é o nosso último signo. Olha, Peixes é um signo de grande anseio espiritual. Ele tem um desejo enorme de se reconectar com a fonte, tá certo? Peixes, ele tem mesmo essas saudades de casa, né? Essas saudades de onde ele veio, né? E aí ele tem mesmo essa esperança de se conectar com algo maior na vida. E é um signo que busca muito a espiritualidade, mas quando ele está positivamente orientado para essa busca. Senão, Peixes, né, numa primeira fase, quando ele ainda não acordou para essa espiritualidade, o que acontece?
ele tende a manifestar demais a questão da fuga da matéria. Então, através do álcool, às vezes através de medicação, através de droga, é uma pessoa que se vitimiza demais, ele tem uma certa inadaptação social. E isso é um grande desafio de Saturno em Peixes, tá? Saturno em Peixes tem muito medo, muito receio desse universo psíquico espiritual, né? Com essa conexão com um todo maior. É algo que assusta demais quem tem Saturno em Peixes, tá certo? Mas ao mesmo tempo é esse o ponto que ele mais precisa trabalhar, desenvolver, para ele se sentir realmente ancorado aqui no planeta Terra, tá certo? E Saturno em Peixes é um ponto muito contraditório. Por quê? Porque Saturno, ele quer objetivar tudo, ele quer materializar tudo. E como é que fica? Concretizar o mundo espiritual é muito difícil, a gente concretizar aquilo que a gente não enxerga, concretizar energias. Então, é realmente um paradoxo esse sinal de Saturno em Peixes. E aí o trabalho aqui, gente, de Saturno em Peixes, é perder esse medo de se reconectar com essa grandeza da alma. E o grande potencial dessa pessoa é, na verdade, trazer esse espiritual para o seu dia a dia, de forma simples, de forma prática, de forma objetiva, né? Como? Através de pequenos rituais que devem ser respeitados na vida dessa pessoa. Olha, Peixes tem um coração imenso, tem uma capacidade infinita de perdoar. Tudo isso ligado ao eu superior que ele tem, que ele traz. Então, Saturno em Peixes tem medo de se perder nisso tudo. E aí, ele precisa, então, com o apoio, com a ajuda de alguém, ir experimentando, ir testando e ir vencendo esses medos para poder manifestar a melhor frequência desse sinal, que é colocar em prática ao longo dos seus dias, ao longo do dia, vários rituais para tornar uma rotina de qualidade espiritualizada. Né? Precisa ter qualidade demais o dia dessa pessoa. Aí sim ela consegue vibrar positivamente esse sinal de Saturno em Peixes, tá certo? Bom, é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos. Talvez eu comece a gravar o Saturno nas casas, mas só se vocês quiserem, tá certo? Olha, então você que vem acompanhando esses vídeos, essa série de Saturno como ponto kármico para você desenvolver, para ser desenvolvido por você e estar realmente interessado em realizar esse trabalho, se tornar um senhor de si mesmo, né? Se transformar no seu próprio observador interno, para não ficar aí tão à mercê dessas forças interiores e desses mecanismos inconscientes. Nós temos ainda 2 vagas disponíveis nesse grupo que vai iniciar agora em março, para você participar do programa de astrologia Ouse Se Conhecer, tá certo? Você pode participar em grupo e presencial aqui em Atibaia, na região de Atibaia, pertinho de São Paulo, de Campinas, de Bragança Paulista, ou então individual e online. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site para você poder entrar em contato se você realmente estiver interessado em ser o senhor da sua vida, tá certo? Então, gente, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e de expressar a sua opinião a respeito desse vídeo de hoje, tá certo? A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!